querido aluno de todo o Brasil. Eu sou o professor Anderson Feitosa, professor de língua portuguesa, especialista em língua portuguesa para concurso e provas de português para concurso e especialista em provas de língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas, a temida FGV. E a partir de agora, a partir de hoje, nós vamos fazer um combinado, tá? Nós vamos combinar uma coisa. A FGV vai deixar de ser temida por você, porque eu vou te ensinar a pensar como a banca, vou te ensinar a pensar como o elaborador das provas de língua portuguesa da FGV pensa. Aí lá no final das nossas aulas você vai poder dar aquele grito, né? Melhor, no final das nossas aulas não, né? No final das suas provas você vai poder dar aquele grito de chupa FGV bem alto que todo mundo sonha em dar. E sem muita enrolação, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as provas de língua portuguesa da FGV. Primeira coisa, quando nós falamos de Fundação Getúlio Vargas, o que você tem que entender? A FGV é uma banca textual, ela é totalmente textual. Então, todas as questões da FGV, todas as questões de língua portuguesa da FGV vão ser totalmente voltadas, relacionadas a textos. Então, cada questão da FGV vai falar sobre texto, vai se relacionar com o texto. E o que você tem que entender a respeito disso? Nós vamos ter um estilo de questão que tira o sono de muitos candidatos. Por quê? Porque ele é o responsável por tirar a maioria dos pontos dos candidatos na prova. E nós estamos falando exatamente sobre quem, meu querido aluno? Nós estamos falando sobre esse carinha aqui, ó, a compreensão e a interpretação textual. Se você olhar o edital da Fundação Getúlio Vargas, não só da Fundação Getúlio Vargas, de qualquer banca de concurso do país e até de vestibulares, você vai perceber que normalmente o primeiro tópico do edital, ou melhor, os dois primeiros tópicos do edital, são esses dois carinhas aqui, ó, a compreensão e a interpretação de textos. E é aqui que mora o perigo, exatamente quando você vai interpretar esses tópicos dentro do teu edital. Por quê? Analisar esses tópicos é interpretar esses tópicos dentro do edital. Por um simples motivo. A maioria dos candidatos, e infelizmente alguns professores de língua portuguesa, tratam essas questões da Fundação Getúlio Vargas e de outras bancas também apenas como interpretação de texto. Eu já vi, inclusive, análises de professores de cursos renomados e falar sobre essas questões textuais da banca e se referir a elas apenas como o quê? Interpretação de textos. A primeira coisa que a gente tem que entender, que vai ser essencial para a tua prova, é que a FGV não pede apenas interpretação de texto. Nós não estamos falando apenas de interpretação de texto. O edital é bem claro. Eu estou falando sobre o quê? Sobre a compreensão e sobre a interpretação textual. Então, nós não temos um tópico, nós temos dois tópicos. A FGV na tua banca, ela vai te convidar a compreender e a interpretar. Inclusive, em alguns editais da banca, ela vai parafrasear esses dois carinhas aqui. Em alguns editais, ela utiliza o seguinte texto: elementos externos e internos do texto. E quando ela fala sobre elementos externos e internos do texto, ela está falando exatamente sobre o quê? Sobre a compreensão e a interpretação textual. E como eu falei para vocês, esses dois carinhas aqui são os responsáveis pela perda da maior quantidade de pontos de candidatos dentro de uma prova de concurso, principalmente nas provas da Fundação Getúlio Vargas. E exatamente por aquele motivo que eu falei para vocês, porque os candidatos vão com um ímpeto à prova de concurso. Qual é o ímpeto que eles vão? De interpretar. Então o cara vê uma questão textual, ele quer interpretar. O cara bate o olho numa prova da Fundação Getúlio Vargas e ele quer interpretar tudo aquilo que ele vê pela frente. Então, coloque nessa sua cabecinha. Você não vai apenas interpretar, você também vai compreender. É isso que a banca quer de você. E para que a gente possa resolver uma questão de forma correta, você tem que entender o que é compreender e tem que entender o que é interpretar um texto, ok?
Então, você tem que seguir comigo e observar aqui essa questãozinha aqui, ó. Quero que você dê uma olhadinha aqui, ó. O que acontece dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas, principalmente dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas? O candidato chegou lá na prova da Fundação Getúlio Vargas, vai lá dar uma lidinha no texto. A Fundação Getúlio Vargas, nas provas atuais dela, não em todas as provas, tá? Mas com maior frequência, eu digo aí que pelo menos 70% das provas da FGV, e quando a gente fala de FGV, eu trabalho sempre com estatística, estatísticas de questão, tá? Probabilidade de um estilo de questão de cair dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas, porque a FGV sempre vai ter questões que se repetem. E qual é o estilo de questão da Fundação de Getúlio... Desculpa. Qual é o maior estilo de questão que mais se repete dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas? Compreensão e interpretação textual. A compreensão e interpretação textual vai estar em todas as provas da FGV. Em todas as provas da FGV. Em muitas provas da FGV, o maior número de questões, ela representa aí até 70% das provas. E eu já vi provas da Fundação Getúlio Vargas em que a compreensão e interpretação textual estava em 100% das provas da FGV. Houve concursos aí para instituições em que a prova era toda de compreensão e interpretação textual. E com isso, o que eu quero dizer? Se tu, meu pequeno gafanhoto, estudou apenas gramática do teu primeiro dia de estudo até o dia anterior à prova, sinto te dizer, mas você está ferrado. Mas por que, professor, que eu estou ferrado? E agora, o que eu faço? Está ferrado por um simples motivo. FGV, quando a gente fala estatisticamente, pouco pede gramática em suas provas. É bem pequena a probabilidade, bem pequena a chance da FGV colocar uma questão de gramática. Ela pode colocar? Pode. Eu não vou dizer que ela não vai colocar. Tá? Mas a probabilidade é muito remota. Porque a FGV é uma banca linguística. Ela é totalmente textual. Inclusive, observe aqui essa questão, que é um estilo de questão FGV, em que ela está te dizendo exatamente isso. Ó. Observe aqui a questão. Olha só que ela fala aqui dentro dessa questão. Ó. Primeiro, né, que a gente tem que entender, a FGV, ela tem colocado textos curtos na prova dela, nas provas atuais, né, como eu falei para você, e com uma linha, 2 linhas, apenas uma frase, às vezes ela coloca, tá? Já vi texto aí com 3 palavras das provas recentes da FGV, mas há provas em que ela utiliza aquele padrão antigo dela, né, com textos grandes, às vezes cansativos, né, às vezes até uns gostosos de se ler, mas o padrão atual da FGV são textos curtos, tá bom? Então observe aqui, ó, olha só essa questão, ó. O professor é tão lindo que, quando se olha no espelho, até seu reflexo foge com medo. A FGV, lá no próprio enunciado dela, ela diz o seguinte: julgue o seguinte item a respeito das ideias e das construções linguísticas do texto apresentado. Olha o que ela está dizendo para você. Julgue o seguinte item a respeito das ideias e das construções linguísticas do texto apresentado. O que a FGV já está te falando aí? Quando ela já fala isso daqui, ó. Ideias e construções linguísticas do texto apresentado. Ela está falando assim para vocês, ó, não tem nada a ver com gramática. Ela já está dizendo isso para vocês, isso aí não tem nada a ver com gramática. Tem a ver com o quê? Com a construção textual, com as ideias do texto, com as construções linguísticas do texto. Então, o que a FGV já está te dizendo logo de cara aqui? Ela está falando o seguinte para você, ó. Essa questão aqui é uma questão de compreensão ou de interpretação. Ela está dizendo isso para vocês, ó. A resposta ou vai ser de compreensão ou vai ser de interpretação. E quando ela fala assim, ó, julgue ter a seguir a respeito das ideias, das construções linguísticas do texto apresentado, ela está dizendo que as questões seguintes, algumas questões seguintes vão ser todas relacionadas à compreensão e interpretação textual. Quando ela quiser gramática, ela vai te dizer, ó, essa questão aqui é gramatical.
Ela vai até falar assim, ó, levando em consideração a gramática normativa, assinale a resposta correta sobre os itens. Ela vai falar dessa maneira para vocês. E há outras formas que ela vai pedir essa questão também. Ela vai falar assim para vocês, ó. Sobre o texto acima foram feitos diversos comentários. Assinale aquele que está de acordo com o texto, assinale aquele que pode se depender do texto, ou só vai fazer assim, ó, assinale aquele que foi feito de forma correta, ou aquele que foi feito de forma errada, ou aquele que mais se aproxima das ideias do autor do texto. Perceberam? Então isso é FGV. FGV, a primeira coisa que ela vai tentar te fazer na prova dela vai ser te dar um nó mental. Então, olha aqui para mim. A FGV, Fundação Getúlio Vargas, ela vai tentar te dar um nó mental nas questões de língua portuguesa. Porque o que a FGV quer? Ela quer testar o teu raciocínio lógico. Ela quer saber se você consegue raciocinar de acordo com o que ela raciocina. Então, por isso que a minha missão aqui vai ser fazer você pensar exatamente como o examinador, como o cara que elaborou a prova. Então, eu quero te fazer pensar como FGV. Ver as probabilidades de resposta que a FGV pode colocar, as probabilidades de questões que a FGV pode pedir dentro da prova dela. Então, é dessa maneira que eu trabalho. Então, não vou colocar aqui questões de gramática para você, não vou perguntar se aquele cara é o sujeito, se aquele cara é o predicado, se é o predicado nominal, porque a FGV dificilmente pede esse tipo de questão. É muito, muito remoto. Então, todas as questões da FGV são relacionadas ao aspecto linguístico e às ideias do texto, as ideias do autor do texto, o que ele disse, o que ele quis dizer. A construção semântica é pura semântica, a FGV. Então, você tem que começar a pensar dessa maneira. Então, esqueça tudo aquilo que você estudou em língua portuguesa antes da minha aula. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, você estudou de forma errada. Te ensinaram de forma errada, infelizmente. Então, eu vou te mostrar exatamente a forma certa de estudar. Então, vamos voltar aqui para a questão. Aí, olha só o que vai acontecer aqui. Aí, a FGV já te disse ali, ó, essa minha questão aqui, ela vai ser de compreensão ou interpretação textual. Agora, eu quero que você faça o seguinte, candidato. É como se ela falasse isso aqui para vocês. Agora eu quero que você olhe o enunciado da questão, tá? Importante isso. Lê o texto. A FGV te disse qual é o tipo de questão que ela vai pedir. Ela vai falar para vocês, ó, essa questão aqui não é gramatical, de compreensão ou interpretação textual. Ela é linguística, ela já está dizendo para vocês. Aí ela vai te dar o enunciado da questão. Aí ela vai lá e vai te dar o enunciado da questão. Aí no enunciado da questão é que a FGV vai te dizer se a questão é de compreensão ou se a questão é de interpretação textual. É exatamente nesse enunciado da questão. Aí eu quero fazer um desafio com vocês agora. Eu quero que você me diga o que você marcaria nessa questão. Vamos supor que essa questão aqui, ó, vamos fazer aqui, não faz de conta aqui. Vamos supor que essa questão é a questão da tua vida, a questão da tua nomeação, não da aprovação, tá? Porque quem fez 50%, 40%, 50% das provas da FGV está aprovado. Eu falo de nomeação, de posse dentro do número de vagas, ok? Então vamos supor que essa aqui é a questão da tua vida, a questão que vai te dar a vaga, vai te representar um ponto extremamente importante, porque em prova de concurso, principalmente da Fundação Getúlio Vargas, um ponto pode te representar aí 200 posições acima abaixo. E é exatamente na língua portuguesa da FGV que ela vai tentar arrancar esses pontos, porque ela sabe que a maioria dos candidatos deixa para a última hora, e quando eles batem o olho nas questões da FGV e começam a responder as questões da FGV e veem que começaram a errar as questões da FGV, o cara entra em desespero. Tá? Mas a partir de hoje não precisa desesperar, tá? Porque nós vamos fazer você marcar ponto na prova. A minha missão aqui não é te fazer ser o especialista em língua portuguesa. A minha missão aqui é te fazer marcar ponto na prova. Então nós vamos mostrar para vocês o que a FGV pede, como ela pede
e o que você deve fazer para acertar essa questão. Agora observe aqui, ó, essa questão da FGV. Meu desafio. Nós temos aqui um enunciado que diz o seguinte, ó, de acordo com o texto. Aí eu coloquei aqui duas alternativas propositalmente. Por que eu coloquei essas duas alternativas? Porque elas vão representar exatamente o dilema que os alunos, que os candidatos a um cargo público têm na sua prova. Ficar sempre entre duas alternativas. FGV ama fazer isso dentro das provas dela. Te deixar sempre entre duas alternativas. Diz aí nos comentários, isso já aconteceu ou não aconteceu com você? Você foi lá fazer uma prova de língua portuguesa da FGV, ou de qualquer outra banca, mas principalmente a FGV, você foi lá e ficou entre duas alternativas. Aí você olhar bem assim, pô, pode ser A, mas a B também está correta. Aí tu vai lá e acaba marcando a C, né? Acontece com muita frequência isso, né? É raro, mas acontece sempre. Aí tu ficou lá, pô, é A ou a B. Aí visualiza comigo. Aí aparece aqui no teu ombro, puf, aquele diabinho com aquele rabinho dele, falando para vocês assim, ó, tu lembra que o professor Abobrinha disse para você que não existe resposta correta, existe a mais correta. Então você tem que marcar a resposta mais correta em relação ao texto. Aí depois vai aparecer aquele anjinho aqui no teu outro ombro, puf, com a minha cara. Você tem que fazer o que a banca manda você fazer. A banca está pedindo para você marcar a mais correta? Não. Ou é a certa ou é a errada. Quando a FGV quer que você marque aquela que mais se aproxima dos pensamentos do autor do texto, ela vai te dizer isso. Então você tem que marcar aquilo que a banca está mandando você fazer. Não existe esse negócio, eu tenho que marcar aquela que é a mais certa. Isso é coisa de quem não conhece banca, principalmente Fundação Getúlio Vargas. Então, muita gente acaba dando esse argumento para tentar justificar alguma resposta da FGV. Então, não é a mais certa. É a certa ou é a errada? Aí, tu olha para cá. De acordo com o texto. Aí você vai lá e vê o seguinte, ó, de acordo com o texto, o professor é feio. Logo na letra A, de acordo com o texto, o professor é feio. Tu volta no texto. O professor é tão lindo que, quando você olha no espelho, até o seu reflexo foge com medo. Aí o cara, opa, realmente, isso aqui o cara já pensa, uma ironia. Ele tá querendo dizer que o professor é feio, tá dizendo que ele é lindo, ó, é uma ironia, mas o cara já pensa, ironia. Realmente é uma ironia. Mas isso aqui não é questão de figura de linguagem, ela não tá perguntando de você ser uma ironia. De fato, é uma ironia. E o nosso foco tá aqui, ó, no enunciado da questão. Aí, o que vai acontecer? E eu tenho certeza que você aí de casa fez exatamente isso. Tá? Dá um pause aí no seu vídeo rapidão e me diz aí qual é a resposta correta, sem apagar o comentário, tá? E o que eu tenho certeza? Que a maioria dos alunos que vão fazer uma prova elaborada pela Fundação Getúlio Vargas marcou a letra A. Disse que, de acordo com o texto, o professor é feio. Por quê? Porque lá no texto está dizendo o seguinte, o professor é tão lindo que, quando você olha no espelho, até o seu reflexo foge com medo. Aí o cara vai, letra A, o professor é feio. O cara nem olha para outra alternativa, vai logo na letra A. Mas observe aqui a letra B. A beleza do professor é tamanha que, inclusive, sua imagem refletida no espelho foge amedrontada. Aí o cara vai observar uma coisa aqui. Pô, o que está escrito aqui em cima também está escrito aqui. É ou não é? Fala comigo aí. Conversa comigo aí de casa. É ou não é verdade? Quando eu digo que o professor é tão lindo que, quando se olha no espelho, até o seu reflexo foge com medo, não é a mesma coisa que dizer a beleza do professor é tamanha que, inclusive, sua imagem refletida no espelho foge amedrontada? Sim ou não? Sim. O que está escrito aqui também está escrito aqui. Aí aquele cara que vai com a gana de interpretar, vai fazer o quê? Vai marcar a letra A porque o cara fala assim, mas ele quis dizer que o professor é feio. Realmente ele quis dizer que o professor é feio. Mas ele disse que a beleza do professor é tamanha que, inclusive, sua imagem refletida no espelho foge amedrontada. O que vai acontecer?
o dilema de todas as provas de compreensão e interpretação textual da Fundação Getúlio Vargas. Você, candidato, entrou no maravilhoso mundo das duas alternativas que podem estar corretas. E agora? A ou B? Esse é o dilema que vai acontecer. Por quê? Porque você está com duas respostas que estão no texto. Elas estão dentro do texto. Essa informação está aqui e essa informação também está aqui. Então, eu tenho duas alternativas que não são absurdas em relação ao texto, mas apenas uma é a resposta da questão. E não é a que mais correta está, não é a que está mais correta em relação às ideias, em relação aos pensamentos, não é aquela que mais tem a ver com o texto, não é? É aquilo que a banca está pedindo. E que parte da tua prova a banca te pede alguma coisa? Nesse carinha aqui, ó. Que é o quê? Que é o meu enunciado. Que é o enunciado da nossa questão. Então, é importante. Para responder as questões de língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas, a base está no enunciado da questão. Ele vai te dizer o que a banca quer. Tá, professor, mas aí, qual é a resposta correta? Calma, meu pequeno gafanhoto, porque a primeira coisa que nós vamos fazer é entender o que é compreensão textual e interpretação textual, e depois nós vamos retornar a questão e você vai responder sozinho, sem que eu precise te dar a resposta. E aí, você vai marcar a resposta correta. Mas, professor, não é A? Não sei. Depois nós vamos voltar lá. Tá, então, para que a gente entenda o que é a compreensão e interpretação textual, que é o item mais importante do teu edital, os dois itens mais importantes do teu edital, nós temos que entender uma coisa. O que são os elementos explícitos e implícitos do texto, e aqui é uma coisa extremamente importante, que a gente tem duas questões da FGV, mais duas questões da FGV, quando nós falamos aqui, quando nós falamos de elementos explícitos e elementos implícitos de um texto. Porque vai haver questões da Fundação Getúlio Vargas que ela vai falar exatamente o seguinte, ó, todo texto contém elementos explícitos e implícitos. Assinale aquele que não está presente no texto. Olha só o estilo de questão da FGV, memorize isso. Todo texto é composto de elementos explícitos e implícitos. E ela vai pedir de vocês em um tipo de questão qual é aquele que não está presente no texto. O que ela está querendo dizer para vocês? Que ela não quer aquele que está nem explícito, nem implícito, ou seja, aquele que não tem nada a ver com o texto, que não está presente dentro do texto. Mas para que a gente responda essa questão, a gente tem que entender, nós temos que entender o que são elementos explícitos e o que são elementos implícitos. Vamos lá. Elementos explícitos, inclusive em alguns editais ela fala isso para vocês, ó, elementos explícitos de um texto. Elementos externos e internos de um texto. É exatamente isso aqui, os elementos explícitos e implícitos de um texto. O que nós queremos que você entenda, primeiramente? Primeiramente, o que são os elementos explícitos. Então, elementos explícitos são aqueles que, como é que eu posso dizer? Eles estão de forma clara dentro de um texto. Então você não precisa raciocinar para poder descobrir o pensamento do autor. Então não tem nada a ver com as ideias do autor. Não tem nada a ver com os pensamentos do autor. Não tem nada a ver com aquilo que o autor quis te passar dentro de um texto. E sim aquilo que ele te passou explicitamente. O que é algo explícito? É aquilo que está aos meus olhos, é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que está ali na minha cara. Então, os elementos explícitos de um texto é simplesmente aquilo que o autor escreveu no texto. É o que eu estou vendo ali, é tudo aquilo que está escrito. Então, os elementos explícitos de um texto, como você pode observar aí no material,
são aqueles que estão escritos de forma clara dentro do texto, ou seja, aquilo que está dentro do texto. É exatamente o que está aos olhos do leitor, ou seja, de você, candidato, você, aluno. É aquilo que está no texto, aquilo que está no texto. Mas, meu querido professor, como assim aquilo que está no texto? Meu pequeno gafanhoto, meu querido aluno, quando a banca chega com você e fala bem assim, meu querido concurseiro, a minha questão é de compreensão textual. Então, se ela é de questão textual, eu quero que você vá atrás daquilo que está escrito no texto. Não raciocine, não interprete nada. Só corra atrás daquilo que está escrito no texto e nada mais. Eu só quero isso de você. É isso que a FGV vai falar para vocês. Importante, onde a FGV vai te dizer isso? Onde é que é mesmo que ela vai dizer? No enunciado da questão. Como é que eu sei que a banca está me pedindo aquilo que está escrito no texto? Ela vai te dizer onde? No enunciado da questão. É lá no enunciado que a Fundação Getúlio Vargas ou qualquer outra banca vai te dizer se a resposta que ela quer, a alternativa correta, está escrita no texto. Tá, mas, professor, o que tem a ver esses elementos explícitos com compreensão e interpretação textual? É exatamente isso que você tem que relacionar. A compreensão e a interpretação textual tem tudo a ver com os elementos explícitos e implícitos de um texto. Por quê? Toda vez que a banca chegar para vocês, ir lá no enunciado e falar para vocês o seguinte, ó, eu quero que você vá atrás daquilo que está escrito no texto. Procura aquilo que está escrito no texto. Então, se ela quer que você procure aquilo que está escrito no texto, a minha questão vai ser de compreensão textual. Ou seja, você achou uma questão de compreensão textual, o que você vai fazer? Você vai interpretar alguma coisa? Não, você não vai interpretar nada. Esqueça a interpretação. Esqueça as ideias do autor do texto. Esqueça aquilo que ele quis dizer. Você vai apenas atrás daquilo que ele disse. Apenas atrás daquilo que ele disse e nada mais. Você só vai procurar aquilo que o autor disse. Por que você vai atrás daquilo que o autor disse? Porque a tua questão é de compreensão textual. E como é que você sabe que a questão é de compreensão textual? Porque lá no meu enunciado a banca falou que é isso que ela quer. Ela mandou ir atrás dos elementos explícitos do texto. E o que são os elementos explícitos do texto? É aquilo que está escrito lá no meu texto. Tá, professor, mas toda vez que eu olho para o texto e vou para as alternativas, aquilo que está escrito nunca está lá nas alternativas. Porque seria muito fácil a banca fazer isso, né? Ela colocar o que está escrito lá no teu texto, na tua alternativa ela colocar exatamente aquilo que está escrito? Não, ela não vai fazer isso. O que a Fundação Getúlio Vargas vai fazer quando você se deparar com uma questão de compreensão textual? Ela vai utilizar um recurso linguístico chamado, para esse carinha aqui, ó, de paráfrase. Ela vai utilizar esse recurso linguístico chamado de paráfrase. O que é a paráfrase? Ela vai te convidar a parafrasear. O que é parafrasear? É reescrever tudo aquilo que está no texto, mas em outras palavras. O que é parafrasear? Vou escrever aqui para vocês, tá? Então vamos lá. O FGV vai te convidar a parafrasear. E o que é esse carinha aqui? Esse carinha aqui é nada mais, nada menos que reescrever o texto em outras reescrever o texto em outras palavras. Como assim, meu querido professor, reescrever o texto em outras palavras?
você vai observar o que está na alternativa, observar o que está no texto e ver se o que está lá no texto também está na alternativa, só que de uma maneira diferente. Isso é parafrasear. É usar sinônimos, então fazendo algum tipo de analogia, ou seja, simplesmente reescrever o que está lá no texto usando uma forma diferente de fazer. Isso é parafrasear. Um pouquinho mais para frente eu vou te mostrar isso aqui. Belezinha? Então isso é a compreensão textual. Então vamos lá observar esse caminho todo para a compreensão textual. Não, depois a gente faz esse caminho, tá? Então vamos passar aqui para os elementos implícitos de um texto. Então o que a gente já aprendeu aqui? Que os elementos explícitos de um texto são aqueles que estão escritos. Estão de forma clara. Eles estão dentro do texto. Então eles estão no texto. Olha aí, um enunciado de compreensão textual no texto. Aí nós temos aqui um carinha que é chamado de elementos implícitos. Aí eu te pergunto, meu pequeno gafanhoto, o que são os elementos implícitos de um texto? É aquele cara por quem você tem fetiche nas suas provas de língua portuguesa. E por quem concurseiro tem fetiche na prova de língua portuguesa quando encontra uma questão relacionada ao texto? Elementos implícitos estão relacionados à interpretação textual. O que é algo implícito? É alguma coisa que está subentendida. É aquilo que eu não falo claramente. Olha a diferença. Compreensão é aquilo que eu falo claramente. Ele está aos meus olhos. Já os elementos implícitos, eu não estou vendo. Você já ouviu falar do sujeito implícito? Eu não estou vendo o sujeito ali na minha construção oracional, não estou vendo o sujeito na minha oração, mas eu sei que ele está lá. E através daquela construção da minha oração, eu consigo identificar o sujeito dela, mas não claramente, porque está implicitamente ali. Sacou? Então, os elementos implícitos de um texto são aqueles que não estão escritos no texto. Então, observa aqui, ó, coloquei exatamente isso aqui para vocês. Então, os elementos implícitos são aqueles que não estão escritos no texto. E olha só que interessante. Através daquilo que está escrito, eu posso identificar qual foi a intenção do autor de um texto ao dar aquela informação que está implícita. Beleza? Deu para entender? Então, o que é um elemento implícito? É aquilo que não está escrito no texto, mas eu consigo perceber que a informação está lá. Deu para entender? Deu para sacar isso aqui? Vamos lá. Compreensão textual. A informação está aos meus olhos, está escrito, está lá a informação, eu estou vendo a informação. Elementos implícitos. São informações que não estão escritas claramente no texto, elas não estão aos meus olhos, mas através daquilo que está aos meus olhos, ou seja, através daquilo que está escrito, eu consigo perceber qual é essa informação. Então, a partir do momento que você observa o texto e através daquilo que está escrito você consegue perceber uma informação que não está explícita, ou seja, ela não está escrita, mas você consegue identificar qual é aquela informação, o que você está fazendo agora? Você está interpretando. Você está fazendo uma interpretação textual. Sacou? Deu para entender isso aqui? Então, toda vez que a banca te convidar a interpretar, você vai fazer o quê? Você vai atrás dos elementos implícitos de um texto. Então, você vai fazer essa relação. Toda vez que eu falo de interpretação textual, toda vez que eu falo de interpretação textual, eu vou estar falando sobre o quê? Sobre os elementos implícitos de um texto. E o que são os elementos implícitos de um texto? É aquele que não está escrito, mas eu consigo perceber que a informação está lá. Através do quê?
através daquelas informações que estão escritas. Então, você acha o que não está escrito através do que está escrito. E como é que eu consigo resumir isso aqui? Compreensão textual, o autor disse. Interpretação textual, o autor quis dizer. Então, lá na nossa interpretação textual, eu consigo fazer essa relação. Tá? Então, na interpretação textual, vou colocar aqui para vocês. Nós podemos dizer que você vai buscar aquilo que o autor quis dizer. Pô, professor, mas que interessante. Mas e aí, como é que eu faço para saber que a banca quer interpretação? Da mesma maneira que você faz para saber se a banca quer a compreensão textual. E como é que a gente faz para saber se a banca quer a compreensão? Através de quem? Do cara mais importante da tua prova de língua portuguesa. O cara mais importante da tua questão, que é o quê? O enunciado. Então, é no enunciado, vai ser no enunciado da questão que a FGV vai te dizer se a questão é de compreensão ou se a questão é de interpretação textual. Então, nosso foco vai ser sempre onde? No enunciado. Nosso foco vai ser em quem? No enunciado da questão. Belezinha? Deu para entender? Então, vamos para o nosso próximo slide. Aí, observem esses dois exemplos aqui do que é a compreensão, o que é a interpretação textual. Observe esses exemplos aqui. O mal nunca vence o bem. Eu quero parafrasear esse carinha aqui. Eu quero fazer uma paráfrase desse carinha aqui. Eu quero reescrever esse cara. Ou seja, eu quero fazer a compreensão dele. Aqui uma forma de reescrever. As forças benéficas nunca serão derrotadas pelo mal. Então, quando eu digo que o mal nunca vence o bem, eu não posso dizer que isso equivale, olha só, que isso equivale a dizer que as forças benéficas nunca serão derrotadas pelo mal. Vocês perceberam o seguinte, que o que está escrito aqui também está escrito aqui, que é uma forma de reescrever esse carinha aqui. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos parafraseando. Nós estamos parafraseando. Então, isso é paráfrase. Isso é parafrasear. Então, parafrasear, que está totalmente relacionado à compreensão textual, que é ir atrás daquilo que está escrito no texto, só que em outras palavras dentro de uma das alternativas. Isso quando a questão é de compreensão textual. Beleza? Agora observe isso aqui, Aquele político fez um mandato tão bom que não foi mais eleito nem para síndico. Olha só que interessante. Observem aqui, Aquele síndico fez um mandato tão bom que não foi mais eleito nem para síndico. Aí eu te pergunto o seguinte agora. Observe aqui o que está escrito abaixo dele. O político fez uma administração ruim. O político fez uma administração ruim. Agora, eu te pergunto, o que está escrito aqui embaixo, se fosse uma prova de língua portuguesa da FGV, seria uma resposta de compreensão ou de interpretação textual? Vocês não perceberam que a informação que está aqui também está aqui no que está escrito aqui em cima? Mas a minha pergunta é, esse carinha aqui, ele está explícito ele está ali em cima de forma explícita ou de forma
implícita? É isso que eu quero saber. Ele está em cima de forma explícita ou de forma implícita? Está de forma totalmente implícita. Então percebam que o que está escrito aqui não está escrito aqui, mas a informação está presente. Sacaram isso aqui? Então tem várias formas de interpretar, e essa aqui é uma das suas interpretações. Belezinha? Então, deu para entender o que são os elementos explícitos e o que são os elementos implícitos? O que é a compreensão e o que é a interpretação textual? Então, a compreensão é aquilo que está escrito no texto, só que na minha alternativa de uma maneira diferente. O que é a interpretação? É aquilo que não está escrito no texto, mas através daquilo que está escrito eu consigo perceber que a informação está lá. Entenderam? Então, repita comigo, meu querido aluno. Compreensão, resposta está no texto. Interpretação, a resposta está além do texto. Compreensão, resposta no texto. Interpretação, resposta além do texto. Compreensão, está escrito. Interpretação, não está escrito, mas a informação está lá. De que maneira? Implícita. Beleza? Deu para sacar isso aqui? Difícil? Não. Então isso aqui vai tirar uma venda dos teus olhos, para que você possa responder as questões de língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas, principalmente quando nós falamos de compreensão e interpretação textual. Ok? Agora observe aqui, ó, outro exemplo. A economia de energia que fiz teve efeito. Minha conta de luz deu apenas R$50. Segundo exemplo, trabalhei duro o mês inteiro e só ganhei R$50. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Uma coisa interessante. Olha o que vai acontecer aqui. A economia de energia que fiz teve efeito. Minha conta de luz deu apenas R$50. Nós temos aqui a palavra apenas. Trabalhei duro o mês inteiro e só ganhei R$50. Aqui nós temos a palavra só. Nós temos um estilo de questão aqui da Fundação Getúlio Vargas, em que ela vai pedir de vocês um par de palavras, tá? Só. Ou palavra apenas, é um tipo de questão que está vindo com muita frequência nas provas da FGV, que vão ter o mesmo sentido, vão representar a mesma ideia dentro da construção textual. Aí o que o cara vai fazer? A economia de energia que fiz teve efeito, minha conta de luz deu apenas R$50. A palavra é considerada boa. Trabalhei duro o mês inteiro e só ganhei R$50. Aí o cara vai ver assim, pô, mas se eu substituir, o cara já vem com o negócio de substituição, se eu substituir esse só por apenas, vai fazer sentido. E vai fazer sentido realmente, ó. Trabalhei duro o mês inteiro e ganhei apenas R$50. A economia de energia que fiz teve efeito, minha conta de luz deu apenas R$50, deu só R$50. Aí o cara vem com esse apenas aqui e substitui pelo só. E o que vai acontecer? Você vai observar que em todas as alternativas essa substituição vai fazer sentido, mas não o original. Aqui você vai ter que observar uma coisa interessante, tá? Porque aqui é a ideia, tá? Tem que representar a mesma ideia, tem que ter o mesmo valor semântico, tem que transmitir a mesma informação que está implícita. Então observe aqui, ó. Quando eu falo que a economia de energia que fiz teve efeito, minha conta de luz deu apenas R$50, toda a construção textual, toda a minha construção do texto, me mostrou que eu estou dizendo que aquilo foi uma coisa boa. Então, eu estou dizendo que eu considero isso como algo positivo. Então, esse apenas aqui, ele me dá essa ideia positiva, que nós temos aqui algo bom. E quando eu falo que trabalhei duro o mês inteiro e só ganhei R$50, ó, toda a construção semântica, toda a construção que nós temos aqui, está dizendo que isso aqui é uma coisa negativa. É uma coisa negativa. Ou seja, não
é algo bom. Isso aqui é péssimo para mim. Bota péssimo nisso. Tá? Então isso aqui é algo ruim. Então aqui nós temos algo ruim, não é algo bom. E se eu tivesse o só, seria a mesma coisa. Nós temos as mesmas palavras, só que com sentidos diferentes, ideias diferentes. Isso aqui também é um estilo de questão da Fundação Getúlio Vargas, que vai ser de interpretação textual. Então, interpretar isso, pessoal. O que é interpretar? É observar aquilo que não está escrito através daquilo que está escrito. Observar aquela informação que está subentendida, aquela informação que está implícita, ou seja, aquilo que o autor quis te passar, as ideias que ele realmente quis transmitir. E mesmo que nós tenhamos uma mesma palavra, ela pode ter sentidos diferentes dependendo das construções diferentes. Então nós temos aqui o sol apenas, que representa pouco, mais uma com uma ideia boa e uma outra com uma ideia ruim. Isso tudo tem a ver com essa parte de compreensão e interpretação textual. E é dessa maneira que a FGV vai brincar com a tua mente. É dessa forma que a Fundação Getúlio Vargas vai tentar te dar um nó mental. Então é esse cuidado que nós temos que ter com ela. Belezinha? Vamos seguir? Então, aquilo que eu falei para vocês. Dentro da compreensão textual, a banca vai pedir para você fazer o quê? Para você parafrasear. E o que é parafrasear? Parafrasear é reescrever o texto em outras palavras, mas com o mesmo sentido original. Então, nós temos que transmitir a mesma ideia. Tem que te transmitir o mesmo sentido. Ele tem que te passar a mesma informação inicial. Entendeu? Então, observa aqui, ó, como eu falei para vocês. O que é paráfrase? Paráfrase é nada mais nada menos que reescrever o texto de uma forma diferente, mas com o mesmo valor semântico original. Ou seja, o que significa com o mesmo valor semântico original? Eu tenho que te transmitir a mesma ideia inicial. Ok? Eu tenho que te transmitir a mesma ideia inicial. Exemplo aqui, ó. Quando eu digo que o mundo se uniu, não é a mesma coisa que dizer que a humanidade se abraçou? O que está escrito aqui não está escrito aqui, o que está escrito aqui não está escrito aqui também? Então isso aqui é aquilo que eu falei para você. Vou colocar aqui gigante para colocar dentro da sua cabecinha oca. Parafrasear. Isso aqui é parafrasear. E nas questões de compreensão textual da Fundação Getúlio Vargas, é isso que ela vai pedir para você fazer o tempo todo. Belezinha? Deu para entender? Então vamos seguir. E dentro da interpretação textual, a banca não vai pedir mais para você parafrasear. Ela vai pedir para você ler aquilo que está escrito e achar aquilo que não está escrito dentro do texto. Ok? Então vamos lá. Compreensão textual. Procuro aquilo que está escrito, só que na minha alternativa de uma maneira diferente. Interpretação textual. Eu vou buscar aquilo que não está escrito no texto, mas através do que está escrito, a informação está presente. Eu consigo perceber aquilo que não está escrito, eu consigo achar aquela informação, eu consigo entender aquilo que o autor quis me passar. E isso, quando você faz isso, nós chamamos de quê? Nós chamamos isso de um carinha conhecido como inferência. E o que é inferência? O que é inferir? Interpretar. O que é interpretar? Inferir. Esse cara aqui tem vários nomes. Muitos e muitos e muitos nomes. Então, vamos lá. O que é essa inferência? O que é inferir? O que é interpretar? O que de fato é interpretar? Interpretar é encontrar as informações que ficaram subentendidas. Olha aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. São as informações que ficaram subentendidas dentro do texto. Achar aquilo que não está escrito, mas que fica implícito através daquilo que está escrito. Ok? Então, interpretar, que é a mesma coisa que inferir, né?
Interpretação, que é a mesma coisa que inferência, é quando você vai encontrar aquelas informações que ficaram ali nas entrelinhas. Conseguir perceber aquilo que, através daquilo que o autor disse, a informação que ele quis te dizer. As ideias do autor quando quis dizer certa coisa, quando ele tentou te passar uma certa informação. Tá? Então lembrem-se disso. Todo texto é composto de elementos explícitos e implícitos. Todos os textos são compostos de elementos implícitos e explícitos. E cabe a você descobrir o que a banca quer. Se ela quer aquilo que está explícito, se ela quer aquilo que está implícito, ou se ela quer os dois. Porque há questões que a FGV pede os dois de uma vez só. Ou quando os dois não estão lá. A FGV ama fazer isso. Me diz quando está, me diz quando não está. Ela ama colocar esse tipo de questão. Belezinha? Então vamos lá. Observe esse exemplo aqui, ó. 75% da população não aprova o governo atual. 75% da população não aprova o atual governo. Observe aqui, ó. Então, eu posso inferir que mais de 20% da população aprova o atual governo. Cara, isso aqui foi uma questão de prova da Fundação Getúlio Vargas. Não exatamente dessa forma aqui. Ah, mas tinha uma outra informação aqui, né? Ela dizia, isso aqui foi no ISS de Niterói, uma prova do ISS de Niterói, no Rio de Janeiro. A banca mexeu com cálculo, bicho, para o aluno, para o candidato, responder uma questão de língua portuguesa. O cara tinha que saber matemática, cara. Já pensou isso? Aí ela começou a mexer com números lá, né? Aí tinha uma informação similar a essa aqui, né? Dizendo que uma porcentagem da população não aprovava o atual governo, tal, estava insatisfeito, não é dizer sobre a satisfação, né? Dizer que 75% da população estava insatisfeita com o atual governo. Aí foi lá o seguinte, ó, de acordo com as informações presentes no texto acima, pode-se inferir que, olha o que ela falou, pode-se inferir que. Aí ela colocou algumas respostas lá, e uma delas dizia o seguinte, pode-se inferir que mais de 20% da população aprova o atual governo. E, pasmem, menos de 5% dos candidatos acertaram essa questão. Por quê? Porque não estudaram comigo antes. Porque se tivesse estudado, tinham respondido ela de forma correta. E se cair uma questão similar para vocês, não erre mais. Como é que eu respondo essa questão? Vamos lá. Para a gente ter 75%, a gente tem que pensar primeiro no universo de 100%. Ó, não é aula de matemática, mas a gente vai ter que mexer com matemática. Ela mexeu com probabilidade aqui, cara, nessa questão de língua portuguesa. Então a gente tem um universo ali de 100%, né? Não é verdade? Um universo de 100%. E o que ela diz para vocês? Ó, somente 75% da população aprova o atual governo. E ela falou da população, ou melhor, 75% da população não aprova o atual governo. E falou que, como resultado disso aqui, mais de 20% da população aprova o atual governo. O que a banca mandou você fazer aqui? Para te dizer qual é a resposta correta, só faça essa subtração. 75% aprova, eu quero saber quem foi que me sobrou desse 100%. O que a gente vai fazer? Matemática. Puxa umzinho para cá, sobra 5. 9 menos 7 dá quanto? Dá 2. Então, se 75% não aprova o atual governo, isso significa que 25% aprova. Posso dizer de cara isso? Não. Tem calma, porque tem um tipo de questão que a FGV também vai mexer com esse negócio de inferência, então a gente tem que tomar cuidado. Tá? Mas a gente pode deduzir isso, né? Que sobrou quantos? 25%. Né? Então, posso dizer, se 100% não aprova o atual governo, então pode querer dizer que 25% é o que sobrou para aprovar. E 25% não é mais de 20%? Sim. Olha qual era a resposta. Que mais de 20% da população aprovava o atual governo. E eu estava explicando uma aula para uma aluna minha e esquece a história, tá? Vamos para aula. Sacaram como é que a FGV vai trabalhar? Ela vai te dar um nome mental, cara. Ela vai brincar dessa maneira com você.
Ela meteu matemática numa prova de língua portuguesa e mexendo com probabilidade, com porcentagem. Tá? Antes que quem estudou probabilidade, quem é estatístico, discorde dessa resposta, porque tem aquele universo dos alunos, dos alunos não, da população que não quis responder, ou que não sabia, esquece, ela não falou sobre isso. Cadê essa informação aqui? Importante, numa prova de língua portuguesa para concurso da Fundação Getúlio Vargas, só levamos em consideração aquilo que está no texto e nada mais. Não interessa nada além do texto, porque você vai estar cometendo o erro de compreensão e interpretação textual chamada de extrapolação de ideias. O que é extrapolação de ideias? Quando você começa a enfiar dentro do teu texto coisas que não estão presentes lá, ou porque você já tem conhecimento prévio do tema, ou simplesmente pela imaginação. E a FGV vai te dar uma resposta de extrapolação textual. Então tome muito cuidado com isso. Beleza? Sacaram? Então vamos seguir aqui adiante. Agora nós vamos àquilo que nos interessa. Lembra que eu falei para vocês? Para que você responda as questões de língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas de forma correta, você tem que fazer o quê? Você tem que saber o que é compreender, o que é interpretar, o que é compreensão, o que é interpretação textual. Belezinha? E para saber o que é a compreensão, o que é a interpretação textual, quais são as questões, né, de compreensão, quais são as questões de interpretação textual, o foco está onde? No enunciado da questão. Então, o enunciado é o cara mais importante da tua prova. É no enunciado que a Fundação Getúlio Vargas vai te dizer se a questão é de compreensão ou se a questão é de interpretação textual. Então, você tem que tomar cuidado com ele. E aqui eu vou te dar os tipos de enunciados mais frequentes nas provas da FGV. Claro que nós temos outros aí que ela vai colocar nas provas dela também, mas esses aqui são os que mais aparecem. E através deles que você vai poder dizer se a questão é de compreensão, se a questão é de interpretação textual, e aí sim marcar a tua questão de forma correta. Então vem comigo. Observe o seguinte aqui, ó. Primeiro, o que é interpretar? Interpretar significa explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir, fazer pressuposições, inferir. E lembra que eu falei para vocês o que é interpretação textual? É quando, através daquilo que está no texto, eu consigo achar aquela informação que não está explicitamente no texto, mas ela está nas entrelinhas, ela está ali, subentendida. Belezinha? E o que a gente tem que fazer? Para saber se a banca quer a interpretação textual, vou olhar para onde? Vou olhar para o enunciado da questão. É no enunciado que a banca vai dizer para você, ó, candidato, essa questão aqui de compreensão textual. Isso que a FGV quer saber se você sabe. Ela quer exatamente isso. Ela quer saber se você tem conhecimento disso. Se essa questão é de compreensão textual ou se é de interpretação textual. Ela quer saber se você conhece esse enunciado. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai observar os tipos de enunciados para poder dizer se a Fundação Getúlio Vargas, para que você possa dizer, né, se a Fundação Getúlio Vargas, através das provas dela, quer uma questão de compreensão textual ou de interpretação textual. Então, vamos lá, os tipos de enunciados de interpretação textual. Observe aqui, ó. Através, ela coloca muito dessa maneira aqui, ó, através das ideias presentes no texto, através do texto, através da fala do autor do texto, infere-se que, ó, através das informações presentes no texto, através do texto, infere-se que. Olha esse carinha aqui, ó, infere-se que. Então, meu querido aluno, se a palavra inferir estiver presente dentro do teu enunciado, dentro da tua prova, a minha questão é de compreensão, ou desculpa, minha questão é de interpretação textual, não de compreensão. Tá? Então, toda vez que você pensar na palavra inferir, você lembra do quê? Interpretar. Inferir é a mesma coisa que interpretar. Os dois são sinônimos. Então, pode-se inferir do texto que, infere-se do texto que, através das informações presentes no texto, pode-se inferir que. Qual a inferência possível?
Através do texto em destaque foram feitas diversas inferências, assinale aquela que está de acordo com as ideias, ela vai fazer dessa maneira. Enfim, apareceu a palavra inferir, nossa questão vai ser de quê? De interpretação textual. Belezinha? Outro tipo de enunciado que ela vai colocar dentro da sua prova. Ela vai dizer o seguinte para vocês, ó. Através das informações do texto é possível deduzir que através das informações presentes no texto é possível deduzir que. Então, o que significa? Se você achar a palavra deduzir lá no teu enunciado, a minha questão só pode ser de quê? Compreensão? Não. A nossa questão vai ser de interpretação textual. Belezinha? Falei de inferir, falei de deduzir, questão de interpretação. E o que é interpretação textual? É encontrar as informações implícitas, as informações subentendidas, aquela informação que eu encontro fora do texto, ou seja, aquilo que não está escrito, mas que através daquilo que está escrito eu posso perceber a sua presença lá. Ok? Aí nós temos o outro que aparece com muita frequência também, a palavra concluir, um dos que mais aparece dentro da prova da FGV. Através das informações presentes no texto, pode-se concluir que. Através das informações da fala do texto, através do texto, conclui-se que. Pode-se concluir do texto que. Então, meu pequeno gafanhoto, meu querido aluno, apareceu a palavra concluir dentro do enunciado, a nossa questão é de interpretação textual. E nós temos outra aqui, ó. Qual a intenção do autor ao afirmar que, ó, qual a intenção dele ao afirmar que? Ou seja, como eu faço assim, ó, através do que está escrito, me mostra aquilo que ele quis dizer, qual foi a intenção dele ao dizer tal coisa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma questão de interpretação textual. Claro que nós temos outras que a gente consegue achar através de treino. Qual é a pressuposição? A FGV está trabalhando com essa palavra agora, pressuposição. Qual é a pressuposição possível através dos pensamentos do autor do texto, através da fala do autor do texto? Pressuposição. Então, pressuposto, interpretação textual. Belezinha? Deu para entender isso aqui até agora? Então vamos lá, para a compreensão textual. O que é a compreensão textual? Compreensão textual é intelecção, entendimento, atenção ao que realmente está escrito, ó. Lembrando esse carinha aqui, ó. Atenção ao que realmente está escrito. O que significa? Que dentro da compreensão textual, você vai buscar aquilo que está no texto, aquilo que está escrito no texto. Então você não precisa interpretar nada. Esqueça a interpretação. Porque se o ter enunciado de compreensão, você vai atrás daquilo que está escrito. E vamos lá, vamos ver se você aprendeu. De que maneira que eu vou achar no enunciado aquilo que realmente está escrito? Da mesma maneira? Com certeza não, né? Como é que ele vai estar lá, meu pequeno exorcista da Fundação Getúlio Vargas? Ele vai estar em forma de parafrase. Ele vai estar parafraseado. Então você vai atrás da paráfrase. E o que é a paráfrase? É aquilo que está escrito no texto, mas na minha alternativa vai estar de forma diferente, transmitindo a mesma ideia. Tá? Tem que ser a mesma ideia. Beleza? Não pode estar, nem sempre o pé da letra significa que está transmitindo a mesma ideia. Por exemplo, o cara chegava e disse, não faz nem que vaca tussa, não farei isso, nem que a fêmea bovina expire fortes contrações laringo-bucais. Tem nada a ver, né? Perceberam? Está escrito. Em um está escrito no outro, mas não transmite a mesma informação. Então, paráfrase é isso, é transmitir a mesma informação. Está escrito de uma maneira diferente, mas transmitindo a mesma informação. E como é que eu faço para saber que a Fundação Getúlio Vargas quer uma alternativa que represente a compreensão textual? Ou seja, ela quer aquilo que você busca, aquilo que está escrito no texto. Através do quê? Através dos tipos de enunciado. Você vai olhar para o enunciado. O enunciado vai te dizer se é questão de compreensão ou não. Então, vamos lá. Aqui, ó. O texto diz que.
O texto diz que. Se o texto diz alguma coisa, onde é que o texto diz? O texto diz que, 2 pontos. Se o texto diz, eu vou tentar interpretar alguma coisa, lembra? O autor disse e o autor quis dizer. Então, se ela está pedindo para você procurar o que o texto diz, eu vou interpretar algo? Não. Você vai atrás daquilo que está escrito no texto. A informação que está explícita no texto. E lá na minha alternativa vai estar da mesma maneira? Claro que não. Você vai buscar o quê? Você vai buscar a paráfrase feita de forma correta. Então você vai buscar aquilo que está escrito no texto, mas na alternativa que representa aquilo que está escrito em outras palavras, mas sempre transmitido no mesmo sentido original. Belezinha? É sugerido pelo autor, que esse cara aqui é importante, porque muita gente acha que sugerir representa interpretar, não é. Então, se você sugere alguma coisa, o cara chega para você e diz assim, eu sugiro que você procure um médico. Eu tenho que interpretar. O que será que ele quis dizer com isso? Depende, né, do contexto também, né? Mas se o cara fala assim, eu sugiro que você procure um médico, ele está falando o que para vocês? Para você procurar um médico? Mas ele não está te sugerindo que eu estou doente, não. Isso é uma outra coisa. Eu quero saber o que ele disse nessa sugestão dele, para você procurar um profissional da saúde. Beleza? Claro que tem coisas aí na entrelinha, né? Porque ele posso saber assim, o que eu posso inferir através dessa fala dele? Que ele acha que você está doente, que é outra coisa. Mas quando ele fala, é sugerido pelo autor, o que ele está sugerindo? Que você procure um médico. Ele está dizendo para você procurar um médico. Então, sugerir é dizer alguma coisa. Então, se aparecer é sugerido pelo autor, que? Vou atrás do quê na minha alternativa? Da paráfrase feita de forma correta. A banca está pedindo para você parafrasear. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma questão de compreensão textual. Então, eu não vou interpretar nada. Eu vou atrás daquilo que está escrito no texto, só que outras palavras. Um dos que mais aparece em provas de concurso, principalmente da Fundação Getúlio Vargas, é esse daqui, ó. De acordo com o texto, assinale a alternativa certa ou errada. Tá, então, apareceu a expressão de acordo com o texto, nós temos uma questão de compreensão textual. Nós temos uma questão de compreensão textual. Então, de acordo com o texto, conforme o texto, cara, são muitas as opções aqui, ó. De acordo com o texto, conforme o texto, segundo o texto informa que, o texto ou o autor do texto, o texto informa que, o texto diz que. Então, são várias formas da Fundação Getúlio Vargas te dizer, eu quero que você procure a paráfrase correta. Eu quero que você procure a paráfrase correta, ou simplesmente ela chega para você e fala o seguinte, o narrador ou o texto afirma que. Então, em cada um desses enunciados aqui, cada uma dessas expressões, o que a banca está dizendo para vocês? Ela está dizendo o seguinte, volta lá no texto, que a informação está lá escrita, e procura a alternativa em que essa informação foi parafraseada. Por que você tem que fazer isso? Porque a minha questão é de compreensão textual, não de interpretação. Perceberam como isso aqui é uma coisa simples pra caramba, mas que vai fazer uma diferença dantesca no dia da tua prova? Por quê? Porque enquanto tem uma galerinha que está presa na gramática, está lá estudando gramática, você está estudando FGV. Você vai saber o que a FGV de fato quer dentro da prova dela. O que a FGV de fato está pedindo dentro da prova dela. Eu falei para vocês, eu não vou te ensinar a ser um especialista em língua portuguesa para concurso.
Não, especialista em língua portuguesa para concurso, sim, tá? Não vou te ensinar a ser um especialista em letras, em língua portuguesa, mas eu vou te ensinar a marcar pontos na tua prova. E são pontos extremamente importantes. Então, se você quer marcar ponto na tua prova, quer deixar de perder pontos importantes, cola comigo. Olha só o que a gente vai fazer agora. Lembra que eu falei para vocês? Nós iríamos fazer o quê? Que nós iríamos voltar para... Nós iríamos voltar lá para a nossa questãozinha, lá do início da nossa... Lá do início da nossa aula. Aquela questãozinha lá do início da nossa aula. E o que eu disse para vocês? Que vocês iriam conseguir responder agora aquela questão sem que eu precisasse dizer para vocês. Que depois da aula, a mente de vocês ia abrir de uma forma excepcional. E a gente vai fazer isso agora. A gente vai voltar lá para a nossa questão. Então vamos voltar. Aqui. Ela está bem aqui. Então, antes de nós voltarmos ali para aquela nossa questãozinha, eu quero que você me fale o seguinte. Essa aula fez ou não fez diferença para você? Essa aula representa ou não a tua maior dificuldade em língua portuguesa das provas da Fundação Getúlio Vargas? Com certeza, né? Então, a gente tem uma porcentagem enorme de candidatos a vagas de várias instituições que perderam pontos, perderam a vaga por causa de quem? Por causa da língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas. Então, muita gente acabou perdendo uma vaga pela qual lutou tanto por causa do português da FGV, porque estudou de forma errada. E dá tempo de corrigir isso? Dá tempo. Com certeza dá tempo, tá bom? É só você fazer o seguinte, tá? Antes de terminar aqui essa aula, vai aqui no linkzinho que eu deixei aí na descrição do vídeo, que tem um link do meu curso, de vários cursos, né? Você vai encontrar vários cursos aí voltados para a Fundação Getúlio Vargas, para quem tem a FGV como uma pedra no sapato. Então a gente tem compreensão e interpretação textual com questões. Então eu vou colocar várias questões para vocês de compreensão e interpretação textual, ensinando a responder uma a uma. Nós temos só resolução de questões para a Fundação Getúlio Vargas, e todas as resoluções de questões das provas da FGV sempre vão ser com fundamentação teórica. Tá? Então a gente vai responder várias questões que se repetem prova após prova. Eu vou mostrar para vocês como responder aquelas questões. Como eu falei para vocês, eu vou te ensinar a pensar como FGV. Você vai viver a FGV dia e noite. Então eu vou mostrar para vocês o que ela pede, como ela pede e como você deve fazer para resolver aquela questão e marcar ponto na sua prova. Tá? Então não quero fazer que você de 10 acerte 3, 4 questões. Eu quero que você chegue ali perto das 10. Tá? Para a gente chegar ali a 80%, 100% da prova, e não é impossível. Nós já conseguimos isso aí com milhares de alunos que nós temos no Brasil inteiro. Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Fortaleza, Manaus. Ok? Então, vamos lá comigo para a nossa questãozinha que eu quero que você responda comigo agora. Eu tenho certeza que agora você vai conseguir responder sozinho, sem que eu precise te falar nada. Tá? Então, vou dar aí um tempinho para você. Dê uma pausa aí no vídeo e coloque aí nos comentários. Eu vou confiar em você, que você não esperou responder, que você respondeu de forma correta. Já deu a pausa no vídeo? Então, observe o seguinte. O que a questão diz? O professor é tão lindo que, quando se olha no espelho, até o seu reflexo foge com medo. Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o texto. Nós vamos ler o nosso texto. Após a leitura do texto, nós vamos para onde? Nós vamos ali para o pré-enunciado e seguido do pré-enunciado, né? Julgue o seguinte item a respeito das ideias e das construções linguísticas do texto apresentado. A banca vai lá e fala o seguinte: de acordo com o texto. Ela vai lá e vai falar o seguinte para vocês:
de acordo com o texto. Aí o que você vai fazer? Perguntar se essa questão é de compreensão ou de interpretação textual. E como é que você vai fazer para obter essa resposta? O enunciado da questão é o enunciado que vai te dizer se ele é de compreensão ou se é de interpretação. E vamos lá, um pequeno gafanhoto. De acordo com o texto, segundo o texto, conforme o texto, são todos sinônimos. Aqui nós temos o enunciado de compreensão ou interpretação textual. Exatamente isso. Esse carinha aqui é enunciado de é um enunciado de compreensão textual. O que significa? Que eu quero aquilo que está escrito no texto. Eu quero o que está escrito aqui, ó. Eu quero o que está escrito aqui. Mas a minha alternativa vai estar da mesma maneira? Não, ele vai estar em outras ele vai estar em outras palavras. Então, o que está escrito aqui em cima tem que estar em uma das alternativas embaixo, só que outras palavras. Aí, observe o seguinte, a resposta que a maioria dos candidatos aqui, a maioria dos alunos deram aqui foi que o professor é feio, não é verdade? Mas a letra B diz o seguinte, a beleza do professor é tamanha que, inclusive, sua imagem refletida no espelho pode ser notada. E qual é a resposta correta agora? Letra A, letra B. Pelo enunciado que é de compreensão textual. Eu quero o que está escrito ou quero o que está implícito? Eu quero compreender ou interpretar? Eu quero compreender. Então, nossa resposta correta é a letra B, de bola. Sacaram isso aí? Deu para entender? Difícil isso? Não. Como eu falei para vocês, uma coisa tão simples, mas tão simples, mas tão simples. Contudo, vai fazer uma diferença gigantesca no dia da tua prova, vai fazer assim, uma diferença enorme na tua prova. Porque é assim que muitos candidatos perdem pontos na prova, justamente por isso, porque ficam sempre entre duas alternativas. Então ele vai ficar sempre duas alternativas, porque as duas não são absurdas em relação ao texto, mas só uma é a resposta correta. Então, como eu falei para vocês, você não vai atrás daquela que mais se encaixa, você não vai atrás da mais certa, porque se você fosse atrás da mais certa, todo mundo ia marcar qual? A letra A, e a galera ia perder um ponto importante na prova. A resposta correta, letra B de bola. Deu para entender? Agora observe o seguinte. Vamos supor que no lugar de acordo com o texto, tá? Vamos supor que no lugar desse carinha aqui, eu tivesse o seguinte. Se eu tivesse assim agora, infere-se do texto que... Perceberam que agora minha resposta iria mudar? A FGV é tão sacana que ela tem feito isso nas provas dela. Ela tem colocado uma questão do mesmo texto, mesmas alternativas de compreensão e uma outra questão de interpretação. E o cara fica pirado, achando que uma tem que ser anulada, que ela está repetindo questões, mas não é. É a mesma questão. Então, agora, qual seria a nossa resposta correta? Agora sim, a resposta correta é a letra A. Por quê? Porque ela utilizou a palavra inferir. O que ela está dizendo para vocês? Agora eu quero que você busque aquela informação que está implícita no texto. Ou seja, aquilo que não está escrito no texto, mas a informação está presente através daquilo que está escrito. Então isso é interpretação textual.
E, meu querido aluno, meu pequeno gafanhoto, eu espero de verdade que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje. Eu tenho certeza que que ela abriu a sua mente, que ela conseguiu te fazer entender, assim, em pouco tempo, um dos temas que mais tira pontos de candidato na prova, que não é difícil. Ah, professor, agora eu vou sair daqui sabendo responder tudo? Claro que não. Com certeza não. Professor, mas eu vou agora acertar 100% das questões de compreensão e interpretação textual da FGV? Também não. Por quê? Porque a prática leva à perfeição. Então você precisa praticar, 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 praticar. E para que você consiga responder essas questões de forma correta, o que você tem que fazer? Colar em mim. Nós vamos trazer mais aulas sobre temas frequentes da Fundação Getúlio Vargas, mas se você quer aprender de fato como responder as questões da FGV, as questões de língua portuguesa da FGV, e ter sucesso na tua prova, fazer uma prova de alta performance que você nunca imaginou que poderia ser capaz de fazer, vai lá na minha página de vendas da Hotmart e compre nosso curso voltado para a Fundação Getúlio Vargas. Nós temos vários aí. Tá? Só clicar aí no link que está aí na descrição do vídeo, que eu coloquei para vocês aí detalhados de cada um deles. Nós temos aí só resolução de questões, nós temos aí módulo de 4 aulas, tá? De 12 horas de aula, você vai conseguir aprender muita coisa. Você vai conseguir aí... Eu posso dizer que uma aula, por exemplo, nós podemos massacrar aí pelo menos 70%, 80% da prova da FGV. Fazer uma prova de alta performance. Só você fazer aquilo que eu estou mandando. Mas, professor, eu não tenho base gramática. Você não tem um curso de gramática? Ainda não. Mas para você estudar para concurso, para a FGV principalmente, não precisa saber de gramática. Faz tanto tempo que eu não estudo? Também isso não importa. O que importa é aquilo que eu falei para vocês. Eu não quero transformar você em um especialista em língua portuguesa. Para isso, a gente vai ter o nosso curso básico de português. Curso básico de português, que vai ser lá do zero. Desde fonema, letra, tá? Ali na parte de fonologia, formação de palavras. O que eu quero que você marque ponto na sua prova. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é que você vire um mestre da língua portuguesa. Nosso objetivo é que você consiga sua nomeação, e para nomeação você precisa do quê? Marcar ponto na prova, e é isso que eu quero fazer. Mostrar o que a banca pede, como ela pede, e te mostrar como responder essa questão. Tá ok, meu pequeno gafanhoto, meu querido aluno, espero que você tenha gostado da nossa aula. E eu peço que você vá lá nas minhas redes sociais, aqui nas minhas redes sociais, meu Instagram, professor Anderson Feitosa, bruxo da língua portuguesa, mago da língua portuguesa, como eu fiquei conhecido, um dos concursos mais concorridos do país, que foi o concurso da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militar do Amazonas. Pela forma como os candidatos conseguiram encarar, gente que não sabia nada de Fundação Getúlio Vargas, não sabia nada de concurso, fazia muito tempo que não estudava. A gente teve aí uma média gigantesca de aprovados, e graças a Deus, milhares de aprovados. Graças a Deus, tanto na prova de língua portuguesa quanto na prova de redação. Quem vai fazer uma redação para concurso, cuja banca também é FGV, cola em mim também, tá? A gente vai ter o nosso curso de redação, tá? Vou colocar na descrição também, nosso e-book de redação e nosso e-book de língua portuguesa voltado para a FGV. A gente vai lançar em breve, vou trazer para vocês, tá? O nosso e-book bem baratinho, R$ 9,99 apenas. A gente vai ter essa parte de compreensão e interpretação textual e algumas outras questões comentadas da Fundação Getúlio Vargas também, tá? Mas esse foco desse e-book vai ser a compreensão e interpretação textual. E vai estar tudo bonitinho aí, tá bom? Então, segue lá o nosso Instagram, Professor Anderson Feitosa. Quem quiser falar comigo pelo WhatsApp, DDD 92 98116 2622. Nosso YouTube, né? Até redundante de falar porque você está aqui, tá? Mas para você não esquecer, professor Anderson Feitosa, tá? Prof. Anderson Feitosa. E o Facebook, não é Facebook não, tá? Não é Facebook, como tá aqui, não é Facebook. O Anderson Feitosa, que é esse aqui que eu vos falo. E peço que você curta nosso vídeo, comente bastante e lá nas nossas redes sociais, curta, comente, compartilhe nossas aulas diárias também. Beleza, meu pequeno gafanhoto?
Espero que você tenha gostado da nossa aula e que você consiga responder algumas questões, mas como eu falei para vocês, né, a prática leva à perfeição. Então não é só com uma aula hoje que você vai conseguir resolver as questões todas as questões de língua portuguesa da FGV e gabaritar. Precisa praticar, ok? E espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau e bye bye.